Em cada uma das figuras abaixo, os círculos devem ser preenchidos com os números de 1 a 8, um número em cada círculo, sem repetição, de modo que as igualdades na horizontal e vertical sejam verdadeiras. Então, em cada um dos itens dessa questão, teremos uma figura como esta aqui, na qual devemos colocar os números de 1 a 8, de modo que eles não se repitam, e eles devem ser colocados de modo que essas igualdades aqui em cada linha, em cada coluna, sejam respeitadas. Sabendo dessas regras, vamos aos itens. Item A. Termine de preencher os círculos da figura abaixo. Observe que nesta figura nós temos já dois números colocados, o 4 e o 7. Como não pode ter repetição, os números que devemos colocar são o 1, o 2, o 3, o 5, o 6 e o 8. Mas precisamos prestar muita atenção na ordem das continhas que nós vamos fazer. Para facilitar o nosso preenchimento, eu vou começar pensando estrategicamente em preencher primeiro o que está aqui no meio. Por quê? Como aqui eu já tenho dois números colocados, é mais fácil eu tentar descobrir quais são os dois números que eu tenho que colocar aqui, ao invés de ficar chutando diversos valores, por exemplo, dessa subtração aqui, que eu não faço a mínima ideia de quais são os três números que eu vou colocar aqui. Começamos aqui então pelo meio. Eu tenho que um número que vai nessa bolinha, mais outro número que vai nessa bolinha aqui, somado com 4, tem que dar 7. Vamos esquecer que são duas bolinhas aqui e pensar que é só uma. Que número que somado com 4 vai dar 7? Se eu fizer o contrário, 7 menos 4, isso vai dar 3. Isso quer dizer que a soma do número que está aqui com o número que está aqui tem que ser exatamente 3. Como os números que nós devemos colocar nas bolinhas precisam ser os números de 1 a 8, qual que é a única oportunidade que nós temos para pegar dois números diferentes, cuja soma é 3? Isso mesmo, pegando apenas o 1 e o 2. Assim, o 1 e o 2 devem estar nessas posições em alguma ordem. Vamos começar primeiramente colocando o 1 aqui e o 2 aqui. Agora que eu já sei que aqui é 1 e aqui é o 2, para preencher os demais números, falta o 3, o 5, o 6 e o 8. Aqui eu tenho uma subtração, né? Um número menos 2 tem que dar outro número. E eu sei que os números que estão faltando são 3, o 5, o 6 e o 8. Vamos testar todas as possibilidades. Se eu colocasse o 3 aqui, 3 menos 2 é 1, mas não pode ser 1 porque 1 já está aqui. Se fosse 5, 5 menos 2 é 3, então 5 menos 2 é uma opção. Só que aí vai faltar só o 6 e o 8 para eu colocar. E não cabe aqui 6 e 8, né? Porque 5 menos 6 ou 5 menos 8 não vai ser um número positivo. Então essa possibilidade não pode ocorrer. Se eu colocasse o 6 aqui, 6 menos 2 vai ser 4, e 4 já está aqui. Se eu colocasse o 8 aqui, 8 menos 2 vai dar 6. Bom, é possível preencher. Vou colocar aqui e torcer pelo melhor. Quem que está faltando para eu preencher? O 5 e o 3? Se eu colocar o 5 aqui, eu vou ter 8 menos 5, e se eu colocar o 3 aqui, eu vou preencher corretamente esses círculos de forma que as condições do enunciado estejam corretas. E, na verdade, ela é a única maneira que nós temos para preencher esta figura. Você consegue justificar o motivo disso? Vamos ao próximo item. Item B. Termine de preencher os círculos de cada uma das figuras abaixo. Agora nós temos em dose dupla, precisamos preencher duas figuras, esta aqui e esta. Veja que elas são muito parecidas, né? O último número é o 8, e aqui a diferença é que aqui é o 4 e aqui é o 5. Vamos adotar a mesma estratégia que fizemos no item A. Comecemos pensando nessa parte aqui central. Vamos começar preenchendo esta figura aqui. 8 é um número que é resultado dessas três somas, desse com esse com esse. Então, que número que mais 4 vai dar 8? O próprio 4. Assim, eu tenho que preencher dois números aqui, cuja soma seja 4. Como esses números são distintos e eles estão entre 1 e 8, eu só tenho uma opção para preencher aqui. Eu tenho que colocar 1 e 3. Assim, o 1 e o 3 devem estar em alguma ordem aqui. Vou primeiro pensar que o 1 está aqui e que o 3 está aqui e ver se eu consigo preencher os demais números. Agora, vamos observar a coluna, assim como fizemos no item anterior. Eu tenho um número menos 3 dando outro número. Falta eu preencher com os números 2, 5, 6 e 7. O 2 não pode claramente ir aqui. Agora, o 5
5 pode ir? Se eu colocar o 5 aqui, eu vou ter que 5 menos 3 é igual a 2. Logo, eu posso colocar o 2 aqui embaixo. Vai faltar, então, eu usar o 6 e o 7. Eu não posso colocar o 6 e o 7 aqui em nenhuma ordem, porque isso aqui não vai fazer sentido. Logo, aqui não pode ser o 5. Será que pode ser o 6? Não pode ser o 6 também, porque se eu colocar 6 menos 3, isso vai dar 3. E eu estaria repetindo um número, e lembrando, não podemos repetir nenhum número. Assim, a nossa única esperança é o 7. Mas essa esperança também é falsa, porque se eu colocasse o 7 aqui, 7 menos 3 é 4. Ah, e o 4 já está sendo usado aqui. Assim, nós ficamos sem opções para esse caso aqui. Onde está o problema? Que eu coloquei o 3 no meio. Se o 3 não pode ir no meio, ele tem que ir aqui no cantinho. E o 1 tem que ir no meio. Agora, vamos tentar para essa situação aqui. Nós ficamos faltando o 2, o 5, o 6 e o 7. O 2 não pode ir aqui, porque 2 menos 1 é 1. Agora, o 5 também não pode, porque 5 menos 1 daria 4, que já está aqui. O 6 pode? Olha, 6 menos 1 é 5. Então, nós temos aqui, talvez, uma oportunidade para resolver. Ó. Vai faltar quem? O 7 e vai faltar o 2. Mas aí, eu não consigo colocar o 2 aqui e o 7 em nenhuma ordem. Então, o 6 também não pode ir aqui. A única chance de preencher esta figura é colocando 7 aqui. 7 menos 1 é 6. Portanto, 6 aqui vai embaixo. E aí, falta o 5 e o 2. E nós conseguimos, finalmente, preencher a figura. Se eu colocar o 5 aqui, 7 menos 5 é 2. E aí, esta é a única maneira que nós temos para preencher nossa primeira figura aqui. Agora, vamos para a segunda figura. Procedendo de forma exatamente igual, a gente sabe que 8 menos 5 é 3, o que significa que a soma dos dois numerozinhos aqui tem que ser 3, e a única opção, já que são números distintos entre 1 e 8, é que seja o 1 e o 2. Agora, se o 2 vai no meio, o que vai acontecer? Temos que pegar um número e subtrair 2 e dar outro. Falta colocar aqui os números 3, 4, 6 e 7. Se eu colocar o 3 aqui, 3 menos 2 daria 1. Eu não posso colocar porque 1 já está aqui. Colocando 4 também não, porque 4 menos 2 é 2 que já está aqui. Se eu colocasse o 6, 6 menos 2 é 4. Opa, essa opção faz algum sentido. Se eu colocar 6 aqui e o 4 aqui, falta o 3 e o 7. Mas veja que eu não consigo colocar o 3 e o 7 aqui, não é? Então, o 2 não pode estar aqui no meio, ele tem que estar aqui no canto. Se o 2 está no canto e 1 está aqui no meio, falta eu preencher o 3, 4, 6 e o 7. O 3 não pode ir aqui, porque 3 menos 1 é 2 que já está sendo usado. Eu posso colocar o 4 aqui? Vamos ver. 4 menos 1 é 3. Eu posso colocar o 3 aqui embaixo. Só que se eu fizer isso, o 6 e o 7 eu não vou ter como preencher nesses dois aqui. Logo, essa opção também não faz sentido. Será que eu posso colocar então o 6 aqui? 6 menos 1 é 5, e 5 eu também não posso usar. Assim, só temos uma opção de preenchimento. Colocando o 7 aqui, 7 menos 1 corresponde a 6. E aí, falta eu preencher com o 3 e o 4. Como eu posso fazer isso? Colocando aqui, ó, 7 menos 4 vai ser 3. Logo, esta é a única opção para preencher essa segunda figura. E assim, nós conseguimos preencher as duas figuras seguindo os enunciados pedidos. Item C. Explique por que não é possível terminar de preencher os círculos da figura abaixo. Nós temos aqui uma figura que temos aqui apenas o número 6 e precisamos colocar os demais números. Pelos itens anteriores, a gente percebeu que para preencher esta figura, o principal número que devemos analisar é justamente esse aqui do meio, porque ele influencia essa conta aqui do meio e essa conta aqui de cima. Observe que ele sempre foi o principal objetivo para a gente analisar, porque a gente ficou sempre vendo, se eu coloco o número 1 aqui ou o número 2 aqui, será que a subtração aqui faz sentido com os números que faltaram ou não? A gente sempre usou essa técnica para resolver. Veja aqui, eu tenho que somar 3 números que resultam em 6. Qual que é a única opção que eu tenho de somar 3 números cuja soma é 6 e eles são distintos, colocando apenas os números 1, 2 ou 3 em alguma ordem aqui. Assim, vamos analisar o que acontece se eu colocar cada um desses números aqui no centro. Se eu colocar o número 1 aqui no centro, vai faltar eu preencher o 4, 5, o 7 e o 8. Lembrando aqui que eu estou considerando já que o 2 e o 3 estarão aqui em alguma ordem. Tanto faz aqui ser 2 ou 3 ou 3, 2. Eu vou deixar eles em branco, mas é bom lembrar que esses dois já estão preenchidos. Agora vamos analisar o que acontece com esses números aqui. Se falta o 4, 5, 7 e 8, se eu colocasse o 4
4 aqui, 4 menos 1 é 3, e 3 já está aqui. Então eu não posso colocar o 4 aqui. Se eu colocasse o 5, 5 menos 1 é 4. Então, a priori, eu poderia pôr o 5 aqui e poderia também pôr o 4 aqui embaixo. Só que aí, da mesma forma que a gente analisou em outros itens, o 7 e o 8 são os maiores números e eles não poderiam se encaixar aqui. Então, essa situação também não pode acontecer. Se eu colocar o 7 aqui, 7 menos 1 é 6, que já está aqui. E a outra opção é eu colocar o 8. 8 menos 1 corresponde a 7. Essa situação, em teoria, poderia acontecer. Assim, vai faltar eu preencher o 4 e o 5. Só que o 4 e o 5 não vão caber aqui, porque 8 menos 4 daria 4 e 8 menos 5 daria 3. Isso quer dizer que é impossível que o número do centro seja 1. Agora vamos analisar o que acontece se o número do centro for o 2. Vamos proceder da forma parecida. Se aqui for o 4, 4 menos 2 é 2, não pode. Se aqui for 5, 5 menos 2 é 3. O 3 já está sendo usado aqui. Se eu colocasse 7, então, em teoria, eu poderia ir ali embaixo e colocar o 5. Só que aí, quem que ia faltar? 4 e o 8. E aí eu não tenho como encaixar o 4 e o 8 aqui. Portanto, o 7 e o 5 não podem ir aqui. E, finalmente, se eu testasse o 8 aqui em cima, eu não poderia, porque 8 menos 2 dá 6, e 6 já está aqui. Conclusão, não podemos completar aqui com nenhum dos números, logo é impossível que o número do meio seja o 2. E 3, será que o número do meio poderia ser 3? Se eu colocasse o 4 aqui, 4 menos 3 daria 1. O 1 já está sendo usado aqui. Se eu colocasse o 5, 5 menos 3 é 2. O 2 também já está sendo usado aqui. Temos o 2 e 1 em alguma posição aqui. Se fosse 7, 7 menos 3 poderia ser 4. E aí eu poderia preencher o 7 e o 4 aqui. Faltaria o 5 e o 8. Mas, novamente, 5 e 8 não podem ser colocados aqui. Então eu não posso usar o 7 aqui em cima. E, finalmente, se eu colocasse o 8 aqui em cima, a gente teria de colocar obrigatoriamente o 5 aqui embaixo. Estamos indo bem. Conseguimos completar esses dois números. Porém, agora vai faltar eu utilizar justamente o 4 e o 7. E você consegue observar aqui, né, que como eu já usei o 5 e o 8 e o 4 e o 7, preciso colocar numa subtração, 8 menos 4 daria 4 e 8 menos 7 daria 1, e eu não tenho como colocar o 4 e o 7 e encaixar eles aqui. Portanto, resumo da história, o que a gente acabou de perceber, que o número central não pode ser o 3, o número central não pode ser o 2, o número central também não pode ser 1. Então, se o número central não pode ser nem o 1, nem o 2, nem o 3, quer dizer que eu não consigo preencher os círculos dessa figura aqui, porque eu não posso colocar nenhum dos números aqui no meio. E essa explicação é o que o enunciado quer da gente. E isto finaliza esta questão aqui. Uma academia possui vários equipamentos de ginástica para seus atletas. Uma pesquisa feita nessa academia mostrou que somente 8 em cada 14 atletas utilizam a bicicleta, 8/14avos do total de atletas. A pesquisa mostrou também que somente 20 em cada 42 atletas utilizam a esteira, 20/42avos do total de atletas. E tem qual é a fração do total de atletas dessa academia que não utiliza a bicicleta? E a fração total de atletas que não utiliza a esteira? Para resolver esse item, nós precisamos lembrar das informações do enunciado. A gente sabe que a fração do pessoal que utiliza a bicicleta é 8/14. Então, vamos raciocinar um pouquinho como a gente pode descobrir a fração do pessoal que não usa a bicicleta. A gente sabe que, se a gente somar o pessoal que usa a bicicleta com o pessoal que não usa a bicicleta, isso tem que dar o total de pessoas na academia. Então, se a gente fingir que 14 é o número de pessoas nessa academia, essa fração aqui está dizendo pra gente que 8 dessas 14 utilizam a bicicleta. Se dessas 14, 8 usam a bicicleta, 14 menos 8 não usam a bicicleta. Isso quer dizer que 6 a cada 14 pessoas não usam a bicicleta. E o mesmo raciocínio vai valer para o caso da esteira. O enunciado nos diz, no caso da esteira, que se 20 a cada 42 utilizam a esteira, adotando o mesmo raciocínio que a gente teve, isso quer dizer que o que faltou, que a gente chama matematicamente de
complementar é o número de pessoas que não usam esteira, ou seja, 42 menos 20 sobre 42. E 42 menos 20 corresponde exatamente a 22. Isso significa que a cada 42 pessoas, 22 não utiliza a esteira. Vamos apresentar este resultado numa tabela para facilitar. Então, se 8 a cada 14 pessoas usam bicicleta, como nós vimos, quer dizer que 6 a cada 14 pessoas não utilizam a bicicleta. E, novamente, se 20 a cada 42 pessoas usam a esteira, quer dizer que a fração do total de atletas que não utilizam a esteira é 22 sobre 42. Observe que também é válido escrever a resposta em termos de fração irredutível, né? Aqui está 6 sobre 14, eu poderia dividir o numerador e o denominador por 2 e escrever que 6 sobre 14 é 3 sétimos, que é uma fração equivalente. E, da mesma forma aqui, 22 de 42, eu posso dividir o 22 por 2 e o 42 por 2, obtendo 11 sobre 21. Ambas as respostas estão corretas, pois equivalem a frações que são equivalentes. Item B. Explique por que nessa academia há atletas que utilizam bicicleta e também esteira. A gente já viu do enunciado e do item anterior que 8 a cada 14 pessoas utilizam a bicicleta e também que 20 a cada 42 pessoas utilizam a esteira. O que acontece é que, para a gente fazer essa análise melhor e tentar entender por que existem pessoas que utilizam os dois aparelhos, nós precisamos primeiramente tentar comparar coisas iguais. O que isso quer dizer? Veja que a fração do pessoal que usa a bicicleta é 8 sobre 14, é a cada 14 pessoas. E a fração da esteira é 20 a cada 42. Então eu estou comparando quantidades diferentes de pessoas. Logo, para eu conseguir fazer a comparação melhor, eu tenho que fazer com que essas quantidades de pessoas sejam a mesma, para eu ter uma base. Então, a fração do número de pessoas que tem bicicleta e fazer uma fração cujo denominador, o denominador número que está aqui embaixo, seja idêntico ao denominador da esteira. Logo, eu consigo obter uma fração equivalente a 8 sobre 14 se eu multiplicar tanto o numerador por 3 quanto o denominador por 3 também. Logo, se 8 a cada 14 pessoas usam a bicicleta, então equivalentemente 8 vezes 3, 24, a cada 3 vezes 14, 42 pessoas utilizam a bicicleta. Isso quer dizer que temos aqui uma fração que está comparando um grupo de 42 pessoas. E na esteira, a gente também tem um grupo de 42 pessoas. A cada 42 pessoas, nós sabemos que 20 delas utilizam a esteira. E agora, por que isso facilita nosso raciocínio? Porque estamos comparando uma mesma quantidade de pessoas. Se 24 pessoas usam bicicleta e 20 usam a esteira, qual é o total de pessoas que usam bicicleta ou esteira dentre essas 42? 24 mais 20, que é 44. Opa, peraí, tem alguma coisa estranha, não é? Só que a gente está comparando um grupo de 42 pessoas. Deu 2 pessoas a mais. Será que a gente fez alguma conta errada? E na verdade não. O que está acontecendo aqui é que se 24 a cada 42 pessoas usam bicicleta e 20 a cada 42 usam esteira e o total é 44, que é maior que o total de pessoas que a gente comparou, quer dizer que pelo menos 2 pessoas desse grupo aqui estão sendo contadas 2 vezes, não é? Então, essas 2 pessoas praticam a bicicleta e a esteira também. Isso prova que existem atletas dessa academia que utilizam a bicicleta e a esteira simultaneamente. São, no mínimo, 2 pessoas. A gente pode até montar um esqueminha para poder observar melhor isso. Aqui a gente tem 42 pessoas, né? 22 mais 2 mais 18 dá exatamente 42. Neste grupo de 42 pessoas, eu tenho 22 que usam apenas a bicicleta e 2 que usam a bicicleta e a esteira. Essa parte aqui em vermelha corresponde
corresponde à intersecção, ao pessoal que faz tanto bicicleta quanto esteira. E aí veja que o enunciado é satisfeito. Tenho 22 mais 2, 24 a cada 42 que faz bicicleta, e desta forma aqui, ó, eu tenho 18 que faz só esteira, 2 que fazem os dois, 2 mais 18, 20 a cada 42 fazem a esteira. E esse desenho ilustra de maneira visual o motivo pelo qual existem pessoas que fazem bicicleta e esteira ao mesmo tempo. Item C. A pesquisa mostrou que todos os atletas que utilizam a esteira também utilizam a bicicleta. Ela mostrou ainda que somente 10 atletas utilizam a bicicleta, mas não a esteira. Quantos atletas não utilizam a bicicleta? Observe que até agora nessa questão a gente só estava tratando de frações. A gente não sabia exatamente quantos atletas essa academia tinha. Mas nesse item C nos revela uma informação que vai nos permitir dizer o número de atletas, porque ele diz que há exatamente 10 atletas que utilizam a bicicleta. Vamos relembrar as frações que nós tínhamos visto no enunciado e nos itens anteriores. A gente sabe que 8 a cada 14 pessoas nessa academia usa a nossa bicicleta. E também nós sabemos que o número de pessoas que utiliza a esteira seria 20 a cada 42. 8 sobre 14 é uma fração que é equivalente a 24 sobre 42. Vamos utilizar esta forma equivalente para facilitar, já que teremos o mesmo denominador para ambas as frações. Assim, nós sabemos que 24 sobre 42 é a quantidade de pessoas que usam bicicleta, 20 sobre 42 que usa esteira. Todos os atletas que utilizam a esteira também utilizam a bicicleta. Isso significa, em outras palavras, que essas 20 pessoas aqui, dentre 42, utilizam também a bicicleta. Então, se eu subtrair a fração das pessoas que utilizam a bicicleta da fração das pessoas que utilizam a esteira, eu vou obter exatamente a fração de pessoas que utilizam a bicicleta, mas não utilizam a esteira. Como elas têm o mesmo denominador, eu preservo esse denominador, que é 42, e só subtraio os numeradores. 24 menos 20 é 4. O que isso quer dizer é que 4 em cada 42 pessoas nessa academia usam bicicleta, mas não usam esteira. Então vamos deixar essa informação aqui em destaque para a gente não esquecer. Essa fração, 4 a cada 42 pessoas, na verdade representa uma quantidade exata, porque o enunciado nos diz que existem 10 atletas que utilizam a bicicleta, mas não a esteira. Ora, a fração de atletas que utilizam a bicicleta, mas não a esteira, não é 4 sobre 42 que a gente acabou de calcular aqui? Ah, então isso significa 4 sobre 42 representa, na verdade, a quantia de 10 pessoas. Em outras palavras, se eu tenho X pessoas nessa academia, 4 sobre 42 desse valor X representa 10 pessoas. Daí, nós podemos encontrar o total de pessoas dessa academia. Para descobrir o valor de X, basta eu pegar esse 10 e multiplicar por 42, que o 42 está dividindo aqui, e depois dividir por 4, porque o 4 está multiplicando aqui o X. Logo, X equivale a 10 vezes 42 dividido por 4. X corresponde a 10 vezes 42, 420. E 420 dividido por 4 é 105. Ou seja, esta academia tem exatamente 105 atletas. Agora, a pergunta não é quantos atletas essa academia tem, é o número de pessoas que não utilizam a bicicleta. A gente sabe qual é a fração de pessoas que não usam a bicicleta? Do item A a gente sabe. A gente tinha calculado que a fração de pessoas que não utilizam a bicicleta era 6 sobre 14. Assim, para encontrar o total de atletas que não utilizam a bicicleta, basta eu calcular 6 14avos de 105. E para fazer isso, basta eu pegar o 6 sobre 14 e multiplicar por 105. Assim, a gente vai multiplicar o 105
por 6, o resultado de 6 vezes 105 vai ser 630, e dividir tudo isso por 14. Se você fizer a conta, vai dar exatamente 45. Logo, nós concluímos que o número de atletas desta academia que não utilizam a bicicleta é exatamente 45, o que finaliza esta questão aqui. Ana, Bia e Carla escolheram, cada uma delas, uma figura favorita dentre as que estão ao lado. Ana disse que a sua figura é uma estrela preta, mas mentiu apenas sobre a cor. Bia disse que a sua figura é um triângulo cinza, mas mentiu apenas sobre o formato. E Carla disse que a sua figura é um círculo branco, mas mentiu sobre a cor e o formato. Item A. Quais das 9 figuras podem ser a favorita de Ana? Vamos então entender o enunciado e descobrir qual que pode ser a figura que a Ana escolheu, sabendo o que ela disse. Veja que a Ana disse que a figura favorita dela é uma estrela preta. Só que observe que isso que ela disse não é totalmente verdade. Ela disse que é uma estrela preta, mas mentiu apenas sobre a cor. Se ela mentiu sobre a cor e ela falou que é uma estrela preta, isso significa que o que a Ana gosta, a figura favorita dela, não é uma estrela preta. É uma estrela, mas que não é preta. Portanto, a gente sabe que se a Ana gosta de estrela e a estrela que ela gosta não é preta, porque ela mentiu sobre a cor preta, quer dizer que a cor da figura que ela gosta ou é cinza ou branco, mas ela falou a verdade sobre gostar de estrela, porque ela mentiu apenas sobre a cor. Isso significa que a Ana gosta de uma estrela, só que a estrela que a Ana gosta tem que ser ou a estrela cinza ou a estrela branca. Portanto, a gente acabou de descobrir que das 9 figuras, as favoritas de Ana ou são a estrela cinza ou a estrela branca. Agora vamos ao item B. Quais das 9 figuras podem ser a favorita de Carla? Vamos analisar o que a Carla disse e tentar excluir as possibilidades que não podem indicar a figura favorita dela de acordo com o que ela falou a verdade ou do que ela mentiu. Veja que a Carla disse que a sua figura é um círculo branco, mas mentiu sobre a cor e o formato. A Carla é muito mentirosa, né? Ela mentiu não apenas sobre a cor, igual a Ana fez, mas mentiu sobre o formato também. Mas vamos ver o que isso significa para nós. Se a Carla disse que temos um círculo branco, mas se ela mentiu sobre a cor, a gente já sabe que a figura que a Carla tem não é uma figura branca, porque ela mentiu a cor. Assim, a gente sabe que a figura que a Carla escolheu ou é preta ou é cinza. Agora, veja que a Carla também mentiu sobre o formato. Agora, ela disse que o formato da figura favorita dela é um círculo. Mas se ela mentiu isso, quer dizer que a figura favorita dela não é um círculo. Temos que pensar o contrário. Então a figura favorita dela não é nenhuma figura dessa linha aqui. E também não é nenhuma dessa coluna aqui. O que sobrou pra gente? Olha, sobrou essas 4 figuras aqui, ó. Esses 2 triângulos e essas 2 estrelinhas aqui. Portanto, o que a gente acabou de descobrir? As figuras que a Carla pode ter como favorita ou são esse triângulo preto, ou é esse triângulo cinza, ou é essa estrela preta, ou a estrela cinza. Portanto, essas são as 4 figuras que a Carla pode ter como favoritas. Item C. Se Ana, Bia e Carla têm figuras de formatos e cores diferentes, qual é a figura favorita de cada uma delas? Justifique sua resposta. Vamos reunir as informações que a gente já tem do item A e do item B e também tentar obter as informações com base no que a Bia disse para ver se a gente consegue decifrar quais são as figuras favoritas de cada uma delas. Vamos ver. A gente já sabe do item A que a gente analisou a situação da Ana. Lembra que no item A a gente sabia que a Ana disse que ela gostava de estrela preta, mas mentiu sobre a cor? Se ela mentiu sobre a cor, a gente sabe do item A que a figura que a Ana gosta ou é essa estrela cinza ou é a estrela branca. Vou pintar aqui de vermelho as possíveis figuras que a Ana gosta. Antes da gente pensar no que a Bia disse, a gente já sabe no item B o que a Carla gosta, né? A figura favorita da Carla, que é um círculo branco, mas ela mentiu sobre a cor e o formato. A gente sabe que não é uma figura branca e também não é um círculo. Eu vou então circular aqui de azul quais são as possíveis figuras favoritas da Carla que a gente descobriu no item B. Lembra, a gente descobriu que as figuras podem ser ou esse triângulo preto ou o triângulo cinza, ou então as figuras favoritas podem ser essa estrela preta e essa estrela cinza. Essas são as possíveis
possíveis figuras favoritas da Carla. Agora, a Bia disse que a figura favorita dela é um triângulo cinza, mas como todo mundo aqui é discípulo de Pinóquio, ela também mentiu alguma coisa. Ela mentiu apenas sobre o formato. Então, adotemos a mesma estratégia que fizemos com a Ana. A gente sabe que ela mentiu apenas sobre a cor. A Bia mentiu sobre o formato. Então, se ela falou que ela gosta de triângulo cinza, de fato, ela gosta de uma figura cinza. Só que se ela mentiu sobre o formato, não é um triângulo que ela gosta. Se ela não gosta de triângulo e ela gosta de uma figura cinza, quer dizer que a Bia obrigatoriamente gosta ou de um círculo cinza ou de uma estrela cinza. Então vamos colocar aqui de verde as possíveis figuras favoritas da Bia, que são essas duas aqui. Olhando assim, a gente não consegue identificar quais são as possibilidades para figuras favoritas. Só que o enunciado nos revela uma informação muito importante. A Ana, a Carla e a Bia têm figuras de formatos e cores diferentes como preferidas. Observe que a Bia, independente de qual figura ela gosta, não importa se é um círculo ou se é uma estrela, é uma figura cinza. Se a Bia gosta de uma figura cinza, a gente sabe que a Ana e a Carla não gostam de figuras cinzas. Portanto, a Ana e a Carla só gostam de uma figura ou preta ou branca. Só que observe que a nossa amiga Carla, ela não pode gostar de uma figura branca, né? Ela só pode gostar de figuras pretas ou cinzas. E a gente sabe que a Bia também não gosta de figura branca, porque ela gosta de uma figura cinza. Portanto, a única personagem que pode gostar de uma figura branca, quem sobrou aqui, ó, olhando pra gente aqui, ó, na coluna das figuras brancas, sobrou só uma figura pra Ana. Para que essa condição de figuras diferentes, formatos diferentes, seja satisfeita, obrigatoriamente a Ana precisa gostar de uma estrela branca. Opa, então a gente já descobriu o que a Ana gosta. Se ela gosta de uma estrela branca, eu vou fazer um xizinho aqui que ela gosta, a gente sabe que sobrou uma figura cinza e uma figura preta para dividir entre a Carla e a Bia. A gente sabe também que, como os formatos têm que ser diferentes, se a Ana já gosta de estrela, a gente já elimina essas duas estrelas aqui. Se nem a Carla nem a Bia gostam de estrela e a Bia precisa gostar de uma figura cinza, isso significa que obrigatoriamente, se ela gosta ou da estrela cinza ou do círculo cinza, a Bia precisa gostar do círculo cinza. É a única opção que sobra pra gente. E finalmente, como não podemos ter cores repetidas, isso quer dizer que a Carla não gosta do triângulo cinza, porque a Bia já gosta de uma figura cinza. Portanto, isso quer dizer que a Carla gosta de um triângulo preto. Assim, nós acabamos de descobrir o que cada uma delas gosta. Moral da história, nós descobrimos que a Ana gosta da estrela branca, a Bia gosta do círculo cinza e a figura favorita de Carla é um triângulo preto, conforme indicado aqui, que são essas figuras aqui que estão nas diagonais. E isto finaliza esta questão aqui. A professora Laura escreve números do lado externo de um tabuleiro 3x3, um número para cada linha e um número para cada coluna. Ela pede que os alunos preencham cada quadradinho do tabuleiro com a soma do valor de sua linha com o de sua coluna. A figura ao lado mostra um exemplo. Temos aqui o nosso tabuleiro 3x3. Veja que nós temos aqui números externos, 3 números aqui em cima, 3 números aqui embaixo, e esses números que estão aqui dentro correspondem à soma dos números na linha com as colunas, assim como representado aqui, ó. Veja que 10 mais 7, que é 17, corresponde à soma deste número que está aqui nessa posição com o número que está nessa posição, ó. 10 mais 7 é 17. Sabendo disso, vamos aos itens. Item A. Preencha o tabuleiro abaixo como a professora Laura pediu. A Laura quer que os alunos preencham esse tabuleiro somando os números na linha e na coluna. Portanto, para seguir a regrinha que a Laura fez, vamos começar com os números daqui. Se eu fizer 5 mais 9, vai dar 14. Isso quer dizer que o número que tem que ir nessa casinha aqui tem que ser o 14. Continuando, veja que aqui nós temos o 10 e aqui o 9. Portanto, o número que tem que estar aqui é 10 mais 9, 19. Agora, vamos para o próximo. Para finalizar essa linha, temos 9 mais 21, que corresponde a 30. Agora, vamos para a segunda linha. Temos aqui 15 mais 5, que corresponde a 20. Logo, este é o número que vai nesta casinha aqui. Agora, a próxima casa é 15 mais 10, que é 25. E, para calcular a próxima casa, temos 15 mais 21,
que vai ser 36. E agora vamos finalmente para a última linha. Temos aqui 19 mais 5, que é 24, 19 mais 10, que é 29, e por último, 19 mais 21, que é 40. Logo, seguindo as regrinhas que a professora Laura criou, esta é a forma de preencher este tabuleiro 3x3 do jeito que ela pediu. Teremos exatamente esses números aqui. Item B. Um aluno preencheu 5 quadradinhos do tabuleiro e apagou os números externos, como indicado abaixo. Termine de preencher esse tabuleiro. Agora nós temos a situação inversa. Ao invés de dar os números aqui em cima, nós temos os números dentro do tabuleiro e nós precisamos descobrir como terminar de preencher esse tabuleiro sem nem saber quais são os números aqui de cima. Será que nós somos capazes de fazer uma coisa dessa? Vamos tentar entender a lógica por trás do preenchimento desse tabuleiro. A gente tem aqui 3 números aqui em cima e 3 números aqui desses lados. Então, vamos escrever que esses números são, sei lá, um número A, um número B e um número C. E aqui embaixo, os números são D, E e F. Eu nem sei que números são esses, mas eu sei que eles estão aqui. Cada número em cada quadradinho é a soma de um número daqui com um número daqui. Por exemplo, quem que é o 12? É o A mais o D. Quem que é o número 20? É o A mais o F. Portanto, observe o seguinte, se eu fizer a soma de um número, por exemplo, nessa linha aqui, todos esses 3 números, o 12, o número aqui que eu não sei qual é, e o 4, tem essa soma D aqui. Então é D mais alguém, D mais alguém, D mais alguém. Então é sempre D mais alguma coisa. Portanto, a diferença entre esse número que está aqui e esse, como esse D é o mesmo, vai ser exatamente a diferença entre o A e o B. E o que isso quer dizer, em outras palavras? Que a diferença entre o número que está aqui e o número que está aqui vai ser a mesma da diferença de um número que está aqui com o número que está aqui, que, por sua vez, vai ser a mesma diferença de um número que está aqui com o número que está aqui. Vamos observar isso melhor olhando o exemplo inicial do enunciado. Nesse exemplo, que nós temos já completado, veja que eu tenho o número A e o número B aqui. Aqui o A seria 10 e o B seria 12. A diferença entre eles é quanto? É 2. Portanto, quer dizer que se eu pegar essa coluna com essa, a diferença entre esses dois números vai ser sempre a mesma. Ó. 18 para 20, a diferença é 2. 15 para 17, a diferença é 2 também. E 17 para 19, a diferença é 2. E o mesmo vai acontecer se eu pensar na outra coluna. Ó. Aqui é 12, aqui é 3, logo a diferença é 9. Então 20 para 11 é 9, 17 para 8 é 9, 19 para 10 é 9. E nas linhas acontece a mesma coisa. Ó. A diferença entre 8 e 5 é 3, então 18 para 15 dá 3, 20 para 17 dá 3, e assim por diante. Ah, então você acabou de descobrir uma estratégia interessante para preencher esse tabuleiro sem nem saber quais são esses números externos aqui. Vamos aplicar isso à nossa questão. Como nós acabamos de perceber que as diferenças são sempre as mesmas nas linhas e nas colunas, vamos fazer essa técnica observando os números que nós já temos preenchido. Aqui embaixo nós temos o 20 e o 27. Como a diferença de 27 para 20 é exatamente 7, quer dizer que a diferença entre um número daqui para cá é 7. Em particular, o número que está aqui é 7 unidades a mais do que o 12. Portanto, para obter este número aqui no meio, basta eu somar 7 ao 12. 12 mais 7 é 19. Logo, este é o número que vai aqui. Agora, vamos usar essa ideia nas próximas colunas. Aqui, eu tenho que, nessa primeira aqui é 4 e aqui é 14. Qual que é a diferença? É 10. Isso quer dizer que para preencher os números dessa segunda linha aqui, basta eu somar 10 aos números da primeira linha. Logo, aqui eu tenho 12 mais 10, que é 22. E aqui eu vou ter 19 mais 10, que é 29. E agora resta apenas um número para preencher, este quadradinho aqui. E aí, veja aqui, daqui temos 22 para 20, 29 para 27. A gente sempre está fazendo o quê? Subtraindo 2. Logo, para obter este número daqui, basta pegar o 14 e subtrair 2. 14 menos 2 corresponde a 12. Da mesma forma, nós poderíamos também pensar daqui, ó, 19 para 4, 29 para 14, a gente sempre subtrai 15. Então, podíamos fazer também 27 menos 15, que da mesma forma também é 12. Logo, esta aqui é a forma de terminar de preencher este tabuleiro. Item C.
se o tabuleiro abaixo for totalmente preenchido, a soma de todos os 9 números será 150. Qual é o número que deverá aparecer no quadradinho cinza? Agora a situação ficou meio complicada, né? A gente só tem 2 números aparecendo aqui, eles querem que a gente dê uma de mágico e descubra quem que é o número no quadradinho cinza. Como será que é possível fazer isso? Para entender melhor como a gente pode obter este resultado, vamos observar uma informação que o enunciado nos dá. Ele nos diz que a soma dos 9 números é 150. Isso é uma informação interessante e nós vamos precisar usá-la para resolver essa questão, já que não temos muitas informações sobre nem os números que estão aqui em cima, nem os números que estão aqui do lado e muito menos os números que estão dentro desse tabuleiro. Só temos 2. Vamos, assim como a gente fez no item anterior, tentar entender como funcionam as somas dos números aqui dentro, uma vez que eu dou os números externos. Então, vamos colocar os números externos A, B, C, D, E e F e escrever quais são as somas possíveis aqui no tabuleiro. Observe que, se os números aqui em cima são A, B e C e os aqui são D, E e F, quando eu fizer as somas, eu vou obter esses resultados aqui. Por exemplo, neste quadradinho cinza temos A mais D. No quadradinho aqui temos B mais D, seguindo as regras que a professora Laura criou. Logo, veja o seguinte, que cada número, né, entre esse A, B, C, D, E e F vão aparecer exatamente em 3 somas. O D vai aparecer aqui, aqui e aqui, por exemplo. Vai aparecer na linha em que ele está colocado. O E vai aparecer 3 vezes, aqui, aqui e aqui. O A também vai aparecer 3 vezes nessa coluna, aqui, aqui e aqui, e assim por diante. O que isso quer dizer? Se eu somar todos os números que estão aqui, esses 9 números do tabuleiro, cada uma dessas parcelas aqui, o A, o B, o C, o D, o F, vão aparecer exatamente 3 vezes aqui. Ou seja, isso quer dizer que 3 vezes a soma desses números aqui, do A, B, C, D, E, F, corresponde a 150. Ora, se a soma desses 6 números vezes 3 é 150, eu pego 3, passo dividindo aqui, né? E 150 dividido por 3 corresponde exatamente a 50. Opa, então eu já obtive uma informação bem interessante. Agora eu sei que a soma do A com B, com C, com D, o E e o F é 50. Porém, a gente não quer a soma desses 6 números aqui. A gente quer saber qual que é o número no quadradinho cinza. O enunciado já nos deu 2 resultados para a gente nesse tabuleiro, que eram, coincidentemente, 2 números na diagonal, que era aqui, que é o 18, e aqui, que é o 23. E o quadradinho cinza é o que completa a diagonal. Veja que na diagonal eu tenho exatamente aqui AD, aqui BE e CF. Opa, cada uma das parcelas aparece uma vez aqui. Então, se eu rearranjar esses termos aqui, eu vou poder obter cada uma dessas somas aqui. Assim, ó, se eu rearranjar, então eu vou juntar o A com o D, porque é o que está aqui em cima, o B com o E, que é o 18, que está aqui no meio, que a gente colocou aqui em azul, e eu vou reorganizar também o C e o F, que é o 23, que eu coloquei aqui em verde. Logo, eu sei que o A mais D, que é o número no quadradinho cinza que a gente quer descobrir qual é, somado com B mais E, que é 18, somado com o C mais F, que é o 23, é a soma de todos os 6 números aqui, que é 50. Logo, para descobrir o número no quadradinho cinza, basta eu isolar o A mais D. Assim como 18 mais 23 aqui vai corresponder a 41, A mais D corresponde a 50 menos 18 menos 23, assim a gente descobriu que o A mais D é 9. Em outras palavras, isso significa que o número que deverá aparecer no quadradinho cinza obrigatoriamente é o 9. E isto finaliza esta questão aqui. Roberta tem peças em forma de triângulo equilátero de área 1 cm² e peças em forma de losango formado por 2 desses triângulos. Essas peças podem ter a cor cinza, branca ou preta, como mostra a figura ao lado. Ela constrói figuras maiores usando essas peças. Item A.
usando peças de uma única cor, Roberta quer montar 2 quadriláteros de formas diferentes, cada um com área 8 centímetros quadrados. Desenhe abaixo como Roberta pode fazer isso. Nós precisamos desenhar as figuras com base nos triângulos e losangos que a Roberta tem. Vamos analisar primeiramente quais são esses desenhos. Veja que os triângulos têm área 1 centímetro quadrado, conforme dito no enunciado, e cada losango eu posso dividir em 2 triângulos equiláteros. Se eu quebrar aqui no meio, esse losango vai ser exatamente 2 triângulos iguais a esse. Isso significa que a área de cada losango é de 2 centímetros quadrados. Com base nisso, se no item A precisamos completar as figuras com peças de mesma cor, nós podemos usar apenas losangos e triângulos cinzas ou losangos e triângulos brancos e assim por diante. Para formar as figuras, você pode escolher a sua cor favorita. Para facilitar a visualização, eu vou escolher as cores cinza. Para formar figuras com área 8 centímetros quadrados, ou eu junto 8 triângulozinhos equiláteros, ou eu posso juntar alguns losangos e também alguns triângulos. Observe que quadriláteros não se referem apenas a quadrados, se referem a todos os tipos de figuras que têm 4 lados. Então nós podemos formar losangos, paralelogramos, trapézios, além de retângulos e o próprio quadrado. Assim eu vou montar um trapézio e um paralelogramo utilizando os triângulos e losangos. Então, para montar um trapézio aqui cuja área é 8 centímetros quadrados, eu vou utilizar 2 losangos e 4 triângulos, da seguinte forma. Vamos pensar que a nossa área do trapézio vai ser esta figura aqui no meio. Então eu vou completá-la com os triângulos e losangos. Então eu posso colocar um triângulo aqui, depois posso colocar 2 losangos aqui. Eu também poderia usar esses losangos como sendo 2 triângulos equiláteros, tanto faz, fica da sua escolha. E vou completar aqui o nosso trapézio com 3 triângulos equiláteros aqui. Desta forma, nós acabamos de formar um trapézio que é formado por 4 triângulos equiláteros e 2 losangos e ele tem área 8 centímetros quadrados. E aqui eu vou montar um paralelogramo na posição que eu quiser. Então eu vou escolher essa posição aqui, por exemplo, que ela vai ser composta por exatamente 8 triangulinhos e, portanto, a área dele vai ser exatamente 8 centímetros quadrados. Eu vou formar esse paralelogramo maior a partir de 4 losangos. E, colocando esses 4 losangos aqui, nós formamos mais um quadrilátero cuja área é exatamente 8 centímetros quadrados com as peças da Roberta. Observe que nós temos muitas outras possibilidades para resolver. Se você conseguir pensar em outra, não deixe de comentar. Item B. Roberta tentou cobrir um retângulo azul ABCD com suas peças, mas o máximo que conseguiu fazer foi a montagem representada na figura. Qual é a área desse retângulo azul? Vamos utilizar como informação que a gente já sabe de que cada triângulo equilátero tem área 1 centímetro quadrado e cada losango tem área 2 centímetros quadrados. Vamos inicialmente contar quantos losangos nós temos nesta figura aqui. Temos um total de 6 losangos cinzas, que eu estou indicando aqui com a cor azul. Temos também um total de 7 losangos brancos, que eu estou indicando aqui com vermelho. E, para finalizar, nós vamos ter também um total de 7 losangos que são pretos, que eu estou indicando aqui em amarelo. Portanto, no total nós temos 7 mais 7 mais 6, que dá 14 mais 6, que corresponde a 20 losangos. Agora nós podemos contar os triângulos, mas temos aqui apenas um triângulo solto aqui e outro triângulo solto aqui. No total, 2 triângulos. E agora, falta descobrir quais são essas áreas aqui em azul. E elas não são formadas por nenhuma das figuras que a Roberta tem, né? Como ela disse, ela não conseguiu finalizar a cobertura desse retângulo e sobraram esses pedaços aqui em azul. Então, a estratégia para descobrir qual que é a área dessa soma desses pedacinhos aqui em azul vai ser tentar juntar eles e tentar obter alguma figura que seja semelhante para a gente. Observe, então, que se eu pegar um
um retângulo desse, menor aqui, eu posso dividir ele usando esses pedaços aqui em azul. Vamos dizer que são triângulos azuis, né? Se eu pegar, por exemplo, esse pedaço aqui, selecionando aqui um certo retângulo, veja que esse pedaço aqui de baixo é um triângulo que é exatamente igual a esse aqui de cima. Ou seja, se eu juntar dois triângulos aqui, eu vou ter exatamente esta metade desse retângulo aqui. E além disso, como ele é metade desse retângulo, quer dizer que essas duas áreas aqui em azul vão ter a mesma área que a soma dessas duas áreas desses dois triângulos aqui. Opa, só que eu sei qual que é a área de cada um desses triângulos equiláteros. A área não é 1? Então, se aqui é 1 e aqui também é 1, quer dizer que essa área aqui em vermelho é 2. Isso significa que, como essa área vai ser metade da área total do retângulo, essas duas somas aqui em azul também vão resultar em 2. Moral da história, isso significa que cada um desses triângulos estranhos aqui em azul que sobraram vão ter a área exatamente igual à área do triângulo equilátero. E essa área vale 1. Logo, basta a gente somar o total de triângulos azuis e somar com a área total que a gente já conhece. E quantos triângulos azuis nós temos? São 6 triângulos aqui e vamos ter duas metades, uma aqui e outra aqui. Se são duas metades, eu posso juntar elas e formar mais um triângulo. No total, temos 7 áreas equivalentes a esses triângulos azuis. Portanto, qual que é o valor da área total? Basta somar todas essas áreas aqui. Temos 20 losangos, cuja área é 2, então multiplicamos por 2, mais 2 triângulos, cuja área é 1, e, finalmente, esses 7 triângulos azuis, cuja área também é 1. Portanto, a área total corresponde a 20 vezes 2, que é 40, mais 2, 42, mais 7, 49 centímetros quadrados. E esta é a área do retângulo azul ABCD que a Roberta tentou completar com as peças dela. Item C. Roberta quer cobrir o triângulo abaixo usando o menor número possível de peças. Quantos losangos ela deverá usar? Justifique sua resposta. Aqui nós temos um triângulo maior, e esse triângulo maior ele é formado por 16 triângulos menores. Nós queremos cobri-lo com o menor número de peças possível. Se o nosso objetivo é esse, faz sentido que a gente tente usar as peças que têm a maior área possível. E a Roberta tem só 2 tipos de peças: os triângulos equiláteros, cuja área é 1, e os losangos, cuja área é 2. Portanto, para minimizar o número de peças, temos que maximizar as áreas. Então, eu vou tentar utilizar o máximo possível de losangos aqui. Porém, eu não posso completar essa figura apenas com losangos. Por quê? Se nós lembrarmos da figura do losango, veja que ele é formado por 2 triângulos equiláteros. E aí, para completar esta figura, como ela é uma figura simétrica para todas as posições, eu vou começar pensando em colocar os losangos assim. Cada losango que eu colocar nesse triângulo vai ter de ficar numa posição assim, por exemplo, aqui, ou então aqui, e assim por diante. Observe que, obrigatoriamente, este losango vai ter de pegar e cobrir uma figura que tem um desenho da OBMAP. E eu tenho aqui 6 desenhos do OBMAP. Isso significa que cada um desses desenhos pode ser coberto por um losango. Só que, como só há 6 desenhos do OBMAP, quer dizer que no meu máximo de losangos que eu posso usar é 6. E de fato, ó, se eu for juntando aqui os losangos, um para cobrir cada símbolo do OBMAP, veja que os triângulos que sobrarão não poderão ser completados com losango. Portanto, para que a Roberta consiga cobrir esse triângulo maior utilizando o menor número possível de peças, ela deverá usar exatamente 6 losangos, porque essa é a quantidade máxima de losangos que ela pode usar para cobrir esta figura. Um tabuleiro 3x20 foi preenchido com os números de 1 a 60, sendo que cada linha foi preenchida da esquerda para a direita com os números em ordem crescente. A primeira linha foi preenchida com os números de 1 a 20, a segunda linha com os números de 21 a 40 e a terceira linha com os números de 41 a 60. Cada uma das figuras abaixo mostra um pedaço desse tabuleiro. Antes de irmos para os itens, vamos tentar entender como esse tabuleiro foi montado. Se ele foi colocado com os números em ordem crescente, a
primeira linha com os números de 1 a 20, a segunda 21 a 40 e a terceira de 41 a 60, a única opção que esse tabuleiro pode parecer é com esta opção aqui. Foram colocados os números de 1 a 20 na primeira linha, os de 21 a 40 na segunda e de 41 a 60 na terceira linha, e isto é um tabuleiro 3x20. Assim a gente está preparado para poder resolver os itens desta questão aqui. Item A. Qual é o valor de x? Se a gente sabe que nesse tabuleiro nós colocamos números em cada linha em ordem crescente, e aqui a gente tem o número 17, a gente sabe que antes do 17 tem que vir o 16, e antes do 16 tem que vir o 15. Nós queremos saber qual vai ser o número que está aqui embaixo, nessa posição que está indicada pelo x. A gente tinha visto com aquele tabuleiro completo que cada número vai ter uma posição específica. Então veja aqui, se o 17 está aqui, que seria esta posição aqui, para a gente descobrir o valor de x, a gente teve de andar 2 casas para trás. Então, ó, eu subtraí 2, cheguei no 15, e aí para chegar no x, a gente precisa saber quais são os números que estão nessa coluna aqui. A gente percebe que nessa coluna estão 15, 35 e 55. Portanto, a gente vai perceber que o valor de x é exatamente 55. E isso finaliza este item aqui. Mas mais do que resolver este item, a gente já consegue perceber uma estratégia que vai ser importante para os demais itens. Para localizar um número a partir de outro, observe que basta a gente subtrair a quantidade de casas ou adicionar a quantidade de casas de acordo com a coluna. E essa estratégia vai ser a que vai ser importante para o próximo item aqui. Item B. Os números y, z e w na figura a seguir são divisíveis por um mesmo número natural d maior do que 1. Qual é o valor de d? Nós temos aqui no nosso tabuleiro as letras w aqui embaixo, y aqui em cima e z na nossa linha aqui do meio, e eles representam alguns números. E o enunciado nos diz que esses 3 números são divisíveis por um mesmo número natural d maior do que 1. A estratégia para descobrir esses números está em tentar relacioná-los entre si. Porque observe, a gente já tinha visto pelo tabuleiro completo que ele já tem uma posição pré-determinada. No item anterior, a gente tinha o nosso número 17 aqui. Do x para chegar no 17, eu tinha que ir 2 linhas para cá. Então, cada linha que eu avanço, ó, se eu avançar para essa linha, eu vou somar 1. Avancei para essa linha, somei mais 1. Ou seja, cada linha que eu avanço, eu somo 1. E para a coluna, ó, eu tinha o valor de x mais 2. Para chegar no 17, eu tenho que subir as colunas. Se eu subir uma coluna, a diferença vai ser 20, né? Eu tenho que subtrair 20, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo ilustrativo, ó. Tem os 50 aqui. Cada vez que eu tô numa linha, ó, eu vou somando 1, ó. 48 para 49 eu somei 1, 49 para 50 eu somei 1 e assim por diante. Agora, para retroceder as colunas, do 50 para chegar no 30, eu subtrair 20, e do 30 para chegar no 10, eu subtrair mais 20. Isso quer dizer que cada coluna que eu pulo, eu subtraio 20, cada linha que eu pulo, eu adiciono 1. Assim, seguindo essa lógica aqui, vamos tentar escrever o w em função do y e do z. Vamos começar com o y aqui primeiro. Para chegar no y, é como se fosse um joguinho de batalha naval. Como eu faço para chegar aqui? Então eu vou pular, o w tá aqui, então ele vai pular para cá, soma 1. Pula para cá, soma 1 de novo. Pula para cá e assim por diante. Quantas vezes ele vai pular? Pulou 1, pulou 2, pulou 3, pulou 4, pulou 5. Opa, chegou na coluna do y, parou. O que vai acontecer? Para descobrir o valor de y em função do w, ele vai corresponder a achar o w na mesma linha aqui. Então, eu vou pegar o w e somar 5. E aí, eu preciso agora subir 2 colunas. E a gente percebeu que cada coluna que a gente sobe, a gente tem que subtrair 20. Então, eu vou subtrair 20 daqui e subtrair mais 20 daqui. Portanto, para descobrir o y em função do w, o que eu preciso fazer? Pego esse w, somei as 5 linhas e vou subtrair 20 mais 20, 40, porque foi o valor para subir as colunas. Portanto, qual que é o valor de y em função de w? W menos 35. Agora que já sabemos que y é igual a w menos 35, vamos adotar a mesma estratégia para descobrir o valor de z. Para chegar no z, o que o w tem que fazer? Ó, ele tem que vir aqui pulando, ó, ele pula pra caramba, ó, pula 1, pula 2, pula 3, pula 4, pulou 5, pulou mais 1, pulou 6. Portanto,
Portanto, eu tenho que pegar o W e somar 6. E, para subir uma coluna, a gente tem que pagar o preço, tem que subtrair 20. Portanto, para descobrir o valor de Z em função de W, isso aqui vai ser W mais 6 menos 20, corresponde a W menos 14. Em resumo, depois de brincar de pula-pula com W, descobrimos que o Y é W menos 35 e o Z é W menos 14. Mas precisamos saber que esses três números são divisíveis por um mesmo natural. Esse número aqui vai ser divisível por D. Se eu dividir Y por D, tanto o W vai ser divisível por D, quanto o 35 vai ser divisível por D. Da mesma forma, se eu pegar o Z e dividir ele por D, o W vai ser divisível por D e o 14 também eu vou ter que dividir por D. Ah, isso quer dizer que esse D tem que dividir o 35 e o D tem que dividir o 14. Logo, a estratégia vai ser a gente olhar os divisores comuns de 35 e 14. 35 a gente sabe que é 5 vezes 7. E o 14, por sua vez, corresponde a 2 vezes 7. A gente sabe que 7 é o único fator que esses dois números têm em comum. Logo, se eu quero que Y, Z e W sejam divisíveis por um mesmo natural D maior que 1, esse D precisa ser 7. Assim, a gente conclui que o valor de D é exatamente 7, o que finaliza este item aqui. Item C. Quais são os possíveis valores de Y no item anterior? Nós já sabemos como expressar o Y em função do W, e o Z também em função do W. O Y é igual a W menos 35 e o Z é igual a W menos 14. Além disso, o item anterior nos disse que esses três números aqui são divisíveis todos por 7. E além disso, a gente tem que prestar atenção num detalhe. Os números nas linhas, eles estão restritos, né? Aqui na primeira linha, os números vão de 1 a 20, não são quaisquer números. Aqui vai de 21 a 40. E na última linha, os números vão de 41 a 60. Portanto, isso significa que esse W não é qualquer número. É um número que está entre 41 e 60. E além disso, ó, veja como está quebrado aqui no meio. Isso quer dizer que esse W ele está no meio da tabela, o que significa que o W é no mínimo 42. E da mesma forma, para chegar até aqui são 6 casinhas, a gente sabe que esse número Z aqui e esse Y, como o Y é um número que vai de 1 até 20, eu tenho que pular 6 casas aqui, ó. Aqui o tabuleiro ainda continua. Se essa casa aqui fosse a final, né, aqui seria 20, aqui seria 19, pensando na primeira linha, e aqui seria 18. Isso significa que o nosso Y é no máximo estourando 18. E a gente sabe que no mínimo ele vai ser 2 aqui. Seguindo essas regras, vamos tentar descobrir o valor de Y em função do W. Para fazer isso, a gente vai simplesmente chutar o valor de W e ver quais são os valores possíveis para Y. Como o W tem que ser divisível por 7, o menor número divisível por 7, que está entre 42 e o 60, a gente sabe aqui que vai ser o 42. Eu vou ter que minha primeira possibilidade para o Y corresponde a 42 menos 35, que é igual a 7. Vamos continuar agora para a próxima possibilidade. Depois do 42, qual que é o próximo número aqui que é divisível por 7? O 49. Assim, se eu fizer 49 menos 35, o próximo múltiplo que eu vou obter de 7 vai ser o 14, que também é outro valor possível para o meu Y. Agora, qual seria o próximo? Depois do 49, o próximo múltiplo de 7 é 56. Opa, W não pode ser 56, sabe por quê? Lembra que a gente pulou 6 casinhas para chegar aqui no Z? Isso quer dizer que aqui, como o tabuleiro continua, o 60 é no mínimo aqui. Se o 60 é no mínimo aqui, ó, o 56, 59, 58, 57, o 56 vem aqui no máximo. Então, W não pode ser 56. Assim, a gente conclui que as únicas opções para o Y são essas duas aqui. Logo, os possíveis valores de Y para o item anterior são 7 e 14, o que finaliza esta questão aqui.